Boa tarde, eu vou falar sobre o nosso trabalho de cobertura em telhas. O meu grupo é composto pelo Osvaldo, pelo Yuri, pelo Victor e por mim, Rafael. Nós vamos dar ênfase nas coberturas em telhas de cerâmica, telhas de concreto, telhas galvanizadas, telhas confeccionadas em PET e telhas de fibrocimento. Os principais pontos que nós vamos destacar em cada tipo de telha vai ser os materiais e métodos de produção, bem como as normas que regem a produção, o preço do metro quadrado e da peça, algumas vantagens e desvantagens e informações gerais e alguns detalhes sobre instalação, dimensão e normas. Vou destacar aqui a vantagem do estado de Santa Catarina, que é um dos principais produtores de cerâmica vermelha, com mais de 1.000 empresas no setor e tornando as peças de cerâmica vermelha, que nesse trabalho aqui vão ser as telhas de cerâmica, muito competitivas no mercado, porque são baratas e têm um baixo preço de transporte, já que estão próximas aqui do consumidor final. Eu vou aqui, o nosso colega Osvaldo, ele conseguiu visitar algumas fábricas no sul do estado e conseguiu acompanhar a produção de telhas cerâmicas direto na fábrica. Aqui estão algumas informações que ele conseguiu coletar como contribuição no trabalho. O primeiro tipo de telha cerâmica mais comum utilizado na construção civil hoje é a telha portuguesa. A inclinação mínima para a instalação de uma telha portuguesa são 30%. O tamanho médio delas, conforme a norma, é entre 41 centímetros de comprimento por 23,7 de largura. Então, são mais ou menos 16 unidades pelo metro quadrado. O peso de uma peça é de 2,4 quilos e o do metro quadrado fica em torno de 40,8 quilos. E 1.000 peças custam aproximadamente R$700. Essa é uma das telhas mais utilizadas na construção civil hoje, pela praticidade e por ser uma das telhas mais tradicionais. Né? Uma telha muito comum também é a telha romana, é uma variação da telha. Ela também respeita uma inclinação mínima de 30%. O tamanho dela é um pouco menor em relação à telha, a primeiro tipo de telha. O peso dela, do metro quadrado, é um pouquinho menor. E o preço do milheiro fica em torno de R$900. A telha colonial é a telha mais básica das telhas cerâmicas. A inclinação dela mínima é de 30%. Ela é uma telha um pouco maior do que as outras telhas e tem um peso um pouco maior também. O preço do milheiro dela está em torno de R$1.300. E a última telha é a telha americana, que seria a maior de todas as outras, né? Por isso o peso dela, apesar do metro quadrado ser menor, o peso individual está bem coerente com o resto das peças. E o preço dessa telha está em torno de R$2.000 o milheiro. Ela é uma telha um pouco mais difícil de encontrar. Mas o nosso colega Osvaldo, nas visitas dele, conseguiu encontrar uma fábrica que produzia a telha americana. Estava com a produção interrompida devido aos pedidos muito grandes de telha portuguesa. Mas ele conseguiu encontrar uma fábrica que produzia telha americana. Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre as telhas de concreto. Uma vantagem que elas contam é que elas absorvem menos água do que a telha de cerâmica e elas têm uma durabilidade
muito boa também. E a maior vantagem é um encaixe mais preciso do que a telha cerâmica. Apesar de elas serem, pelo metro quadrado, um pouco mais baratas que as telhas de cerâmica, o seu custo de implantação ele continua sendo alto devido ao peso da peça. Necessita uma inclinação grande, né? E por ser pesada, ela precisa de uma estrutura mais reforçada. Durante os estudos do Oswaldo, a visita que ele fez à fábrica, ele encontrou 2 tipos de telha. A telha de concreto plana, que necessita uma inclinação mínima de 50%. O tamanho das peças é de mais ou menos 42 centímetros por 33, então é preciso menos de 10 unidades para fazer um metro quadrado de telha. E o peso da telha, e como foi mostrado, é um pouco mais pesado do que a telha de cerâmica. O outro tipo de telha que ele encontrou foi a telha soberana, que precisa de uma inclinação um pouco menor, igual das telhas cerâmicas. E o tamanho dela é de 40 por 32, então precisa só de 7 unidades para fazer um metro quadrado. O peso da telha também é de 5,2 quilos, pesando mais ou menos 39 quilos pelo metro quadrado. Agora eu vou falar um pouco do meu tema sobre a pesquisa, que são as telhas galvanizadas. Essas telhas são convencionadas em aço inoxidável e recebem uma camada protetora de zinco. Então, ela é uma telha que é muito resistente à intempérie. Ela é mais utilizada em fábricas e indústrias por ser uma telha com pouco acabamento arquitetônico, mas há uma variação dela que é muito utilizada também em alguns estilos residenciais. Comparando aqui com as telhas desse estudo, eu pude identificar muitas vantagens na telha galvanizada. Aqui eu vou citar que o peso dela, por ela ser muito leve, é um fator que torna ela uma telha bem procurada assim, para construção. A resistência mecânica dela, por ela ser feita em aço, também é uma vantagem dela. E aí, pelo fato dela ser leve, acaba facilitando outros fatores, como o transporte e a instalação, acabam sendo facilitados também pelo peso da peça. E o fato dela ser reciclável, que acaba deixando a construção sustentável. Uma desvantagem que eu encontrei nessa telha, que é realmente um problema, é que ela tem uma pouca capacidade de isolamento térmico e isolamento acústico. Então é necessário utilizar outro material por baixo dessa telha para que se consiga um isolamento. E também que, como as peças são encomendadas com tamanhos exatos, é preciso um bom planejamento da obra antes da encomenda de peças, para não se acontecer nenhum engano aí. Um ponto positivo é que, devido a essa necessidade de cálculos e um pedido mais exato de peças, a utilização de telhas galvanizadas na obra pode reduzir até 60% do desperdício de material, que é um ponto muito positivo, né? A telha galvanizada simples, né, é uma das telhas mais comuns. Ela é composta por uma chapa fina de aço galvanizado. Ela tem entre 0,4 e 0,65 milímetros de espessura. E aqui se prova mais uma das vantagens. Aqui nessa foto de exemplo que eu coloquei, dá para ver o quão pouca inclinação é necessária para que ela funcione tranquilamente. O tamanho dela varia entre 2 a 8 metros de comprimento, de acordo com a necessidade da obra, e o peso de uma peça de mais ou menos 2 metros de comprimento por 1 metro de largura pode ser inferior a 5 quilos.
o que é muito interessante pelo tamanho da peça, o peso que ela chega a pesar, né? O preço mais ou menos é de uns 17 até uns R$ 35, dependendo do comprimento da peça que você vai encomendar, de uma telha galvanizada simples. O segundo tipo de telha é a telha galvanizada termoacústica, que precisa de uma inclinação mínima de 15%. Essa aqui ela já consegue sanar aquele problema de isolamento térmico. Ela vem com uma camada de isolante de mais ou menos 30 milímetros e vem com uma chapa por cima e uma por baixo, o que garante à peça esse isolamento. O peso dela é de mais ou menos 12 quilos por peça e o preço aí varia de 44 até R$ 70. Agora nós vamos falar um pouco sobre telhas PET. Esse estudo foi conduzido aqui pelo Yuri. Ele encontrou alguns modelos de telhas PET. Aqui ele comentou um pouco sobre a parte de produção. As telhas são confeccionadas com a reciclagem das garrafas PET, o que contribui muito para o meio ambiente. Então, ele comentou aqui que são necessárias mais ou menos 23 garrafas PET para formar uma placa de telha. Elas são vendidas geralmente individualmente ou por metro quadrado, né, conforme o pedido. Sendo que cada metro quadrado precisa só de 6 peças de garrafa PET. Então é uma telha que é bem grande e rende bastante. É um material bem leve, ele é translúcido, ou seja, ele não tem cor, e ele é ecológico. Um dos problemas é que ele transmite muito calor, a passagem de calor, então acaba dificultando o desenvolvimento de atividades e aumentando o consumo de energia pela necessidade de refrigeração. Um outro fator que acaba atrapalhando também é a necessidade de limpeza, que é recomendada uma manutenção bem alta, em cerca de 3 meses, para que não amarele as peças e não acabe tendo que trocar. O custo do metro quadrado que ele encontrou foi de R$ 39, que é bem mais alto que a telha de barro, mas que, conforme o estudo que ele conduziu, a estrutura total para apoio do telhado acabaria ficando mais barata pelo peso da peça e pelo fato dela ser translúcida, né, que passaria a iluminação. Aqui ele comentou um pouco sobre a função da telha em PET, né, sobre o fato dela ser sustentável. E também aqui em Manaus, no Brasil, nós temos muitos abrigos de ponto de ônibus sendo construídos com telhas de PET. De forma experimental, aí estão conduzindo estudos. Agora nós vamos falar um pouco sobre as telhas de fibrocimento. Foi o tema do Vitor. Ele conduziu os estudos nesse tipo de telha. É uma telha bem convencional e ela é conhecida como telha brasilite. Ela era confeccionada em amianto e depois foi proibido por ser conhecido que era um material que tinha potencial cancerígeno. Então, hoje é utilizado o cimento com um fio sintético na composição. Ela tem um amplo uso, né? O preço aproximado de R$16 por metro quadrado. E a espessura dela está entre 4 e 8 milímetros. Ela é uma telha que também é utilizada mais no ramo industrial. Ela tem pouco apelo arquitetônico, assim, é uma telha que não é muito bonita, mas ela pode ser utilizada no ramo residencial também. Ela tem baixo custo, ela é um material bem leve também, que precisa de menos apoio pelo fato de ser leve e tem uma boa durabilidade. Um dos problemas dela é que ela absorve o calor muito facilmente, então acaba tendo problema na refrigeração também.
e é necessário um cuidado na fixação pelo fato dela ser leve. Pode acontecer de bater um vento e a telha voar. Aqui está a inclinação mínima, ela é encontrada de vários tamanhos de acordo com a necessidade, ela pode ser encomendada por um tamanho, assim como a telha metálica. O peso dela ali está em torno de 18 kg por metro quadrado e a densidade é de 2.500 kg por metro cúbico. Aqui eu fiz uma tabela comparando todos os tipos de telha que foram foco nesse estudo, para que ficasse um pouco mais claro aí, comparando na hora de decidir, escolher um tipo de telha, qual seria a melhor telha. Esse foi o nosso trabalho sobre o tema de telhas. Foi realizado pelo Osvaldo, pelo Vitor, pelo Yuri e por mim, Rafael. E aqui estão algumas referências do nosso estudo.